Galera, deu para Pedro Martins. Finalmente hoje será o dia da saída, graças a Deus, a saída de Pedro Martins do Santos. Quem traz a informação é o PVC, em seu blog. E tem muita coisa pra gente falar. Inclusive, eu não gosto muito do texto do PVC e já adianto aqui, tá? Na minha visão, ele comprou muito o discurso do Pedro Martins. E não gostei da maneira como ele comprou o discurso do Pedro Martins. E vou explicar por quê. E o PVC, esse espaço PVC, tá aqui aberto pra gente debater, se você quiser, sobre isso, tá? Fique absolutamente à vontade, é uma discordância absolutamente na bola. Antes, gostaria de convidar vocês a se inscreverem nesse canal, ativar o sininho para não perder nada, deixar o seu like, hypar esse vídeo que é muito importante. E vamos aqui ler juntos a coluna do PVC, trazer a informação e algumas coisas que não são informação. Me parece uma visão do PVC colocada no blog, tá tudo bem, é o seu blog e a sua maneira de pensar. Vamos lá ao blog do PVC. Santos deve perder CEO Pedro Martins, que se demitirá nessa terça-feira. O Santos deve perder nessa terça-feira o CEO Pedro Martins. Diferentemente do que se publicou nas últimas semanas, ele não será demitido. Quem publicou isso foi o Diário do Peixe algumas semanas atrás. Mas todas as vozes ouvidas no CTR Pelé dão conta de que houve um esgotamento na tentativa de evitar contaminações no departamento de futebol de velhos senhores da vida feudal do Santos. A versão aqui que o PVC tem é que o Pedro Martins tentou se livrar de velhos senhores que são ali parceiros do Marcelo Teixeira em busca de um Santos mais profissional e não conseguiu. A minha interpretação é essa. A gota d'água pode ter sido uma reunião com Marcelo Teixeira na última segunda-feira, mais conhecido como ontem. O presidente não pareceu disposto a trocar parte da estrutura do CT, supostamente, contaminada por vícios do velho amadorismo. A gente sabe muito bem que a gestão Marcelo Teixeira, e quem sou eu aqui para passar pano para o Marcelo Teixeira, a gente sabe muito bem que a gestão do Marcelo, uma das principais críticas e muito justas que se faz com relação a ela, é o fato dela achar que está em 2002 ainda, o fato dela ser uma gestão do fim dos anos 90, início dos anos 2000, em pleno 2025. É amadora, de fato. Quer um exemplo? Quando o Santos contrata o Kleber Xavier e o vice-presidente do Santos dá uma entrevista dizendo que o Santos está contratando o Kleber Xavier olhando para o Tite. Isso é um exemplo claro e público do quão amadora é a gestão do Santos. Nesse aspecto, eu não tiro uma vírgula. E nesse aspecto, eu não consigo provar por A mais B, ainda que eu acho o trabalho do Pedro Martins horrível, eu não consigo provar por A mais B que ele não tentou vencer esses vícios. Eu não estava lá no dia a dia. Então, de fato, ele pode sim ter esbarrado com esses vícios do velho amadorismo feudal santista, mas esse é um problema que todos terão, porque esse é o modus operandi do Marcelo Teixeira. Qualquer um, quem vier a substituir o Pedro Martins, vai ter que lidar com isso. Simples assim. Ou espera o quê? Ou você vai esperar o quê trabalhando no time, num clube de Marcelo Teixeira? Entendeu? O desgaste com a estrutura passada do clube evidenciou-se depois de uma entrevista coletiva para falar dos primeiros 100 dias de gestão. Aquela fatídica coletiva que o Pedro Martins foi tão criticado, inclusive por mim. Na época foi acusado de expor o clube, e ele expôs o clube ao ridículo. Inclusive, foi uma coletiva que trouxe consequências. Segundo a apuração de vários setoristas importantes da vida do Santos, é a partir daquela coletiva que o Sampaoli muda de ideia em treinar o Santos. E era um treinador de um escalão que o Santos não conseguiria vir a ter. Olha, o Santos foi pro Kleber Xavier. Torço que o Kleber dê certo, torço que o trabalho seja consistente. Me parece que está evoluindo do ponto de vista pelo menos defensivo. Isso é importante numa briga contra um rebaixamento. Mas assim, o Kleber Xavier, a gente tem a esperança que ele se torne um bom técnico. Ele nunca foi. O Sampaoli a gente conhece. E foi o melhor técnico do Santos nos últimos anos. E a gente perdeu a oportunidade de ter o Sampaoli por conta de uma coletiva do Pedro Martins, segundo a apuração séria de alguns setoristas do clube hoje. Em vez disso, o que fez foi alertar para o risco de o Santos não se adaptar ao que ocorre no futebol brasileiro, especialmente após as SAFs. O discurso foi de levar o Santos em direção do que as gestões mais modernas exigem ou correr o risco de perder competitividade. Aqui tem esse parágrafo é o meu grande problema no texto, porque aqui tem uma opinião do PVC.
Aqui ele defende claramente, a não ser que eu tenha interpretado errado, mas para mim está muito claro, ele defende a entrevista do Pedro Martins e diz que o Pedro Martins aquele dia não expôs o Santos, que ele alertou para o risco do Santos não se adaptar ao futebol brasileiro e que o discurso foi levar o Santos para uma gestão mais moderna. Aí eu pergunto para você e pergunto também ao PVC e de novo, o espaço está aberto se ele quiser entrar aqui no canal para responder. Se o PVC, que trabalha no UOL, numa grande empresa, dá uma entrevista como aquela, falando sobre o modus operandi do UOL, falando que o UOL, se não se modernizar, vai morrer, falando que o UOL tem que largar os vícios da gestão para ele poder trabalhar. Se ele faz isso, o que acontece com o PVC no UOL? Ou o que acontece com o PVC se ele faz isso na ESPN ou na Fox que ele trabalhou? Se ele dá um discurso desse com o microfone aberto falando da empresa? Eu sei que são coisas diferentes, o PVC ele não tem um cargo de gestão, eu sei que ele é apenas um jornalista e tudo mais, não cabe a ele fazer esse tipo de discurso, ainda que ele eventualmente estivesse correto, mas que seja um gestor do UOL, onde ele trabalhou, um gestor da Fox, da ESPN, nos locais, para ficar nos locais onde ele trabalhou. O que aconteceria com o gestor se ele dissesse a mesma coisa dessas empresas publicamente do que o Pedro Martins disse sobre o Santos? O que aconteceria? Seria demitido na hora. Seria demitido na hora. A questão aqui, eu não tenho provas para dizer que o Pedro Martins não tentou modernizar o clube e se esbarrou numa gestão feudal, numa gestão zero profissional, que a gente sabe muito bem que é assim que funciona. Mas isso você fala lá dentro do clube, você não expõe o clube dessa maneira. A exposição do Pedro Martins foi péssima para a imagem do Santos, demonstrou a bagunça que é o Santos para quem não conhece o dia a dia do Santos, e mais do que isso, ela teve consequências, repito, segundo os principais setoristas do clube, foi essa entrevista que fez o Sampaoli mudar de ideia com relação a assumir o Santos. Ele estava aberto, estava brigando inclusive com seus auxiliares para poder convencer os caras a vir para o Santos. A partir dali tudo muda. Então é uma entrevista que, além de não colaborar em nada positivo, porque a amostra é isso, ele está saindo fora. Mesmo depois daquela coletiva que já faz algumas semanas, o que ele conseguiu mudar? Não conseguiu mudar nada. O que adiantou? O que teve de positiva naquela entrevista? Só teve de negativo. O Santos perdeu um treinador que poderia ser muito importante. O Santos hoje poderia não estar na zona do rebaixamento se o Sampaoli tivesse sido contratado naquele momento. O Santos teria variação tática, o Santos teria outras maneiras de jogar, o Santos teria um jogo de construção ofensivo muito mais interessante. Poderia dar mais ou menos resultado que o Kleber Xavier, isso a gente não sabe, eu não tenho bola de cristal. Mas eu não tenho dúvidas que o Sampaoli está num nível de técnico muito acima do Kleber Xavier, que nunca foi técnico. Então você teve consequências práticas de uma entrevista desastrosa. Então aqui eu discordo veementemente do PVC nesse parágrafo, tá? Veementemente. Pedro Martins foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024. 2 anos antes, ajudou o Cruzeiro a subir da Série B. Se ele foi tão bem, e aí uma dúvida que eu tenho, se ele acumula títulos, ajudou o Cruzeiro a subir da Série B, por que ele é tão mal falado pelos torcedores do Cruzeiro? E por que ele não ficou nesses times, nem no Cruzeiro nem no Botafogo? Por que ele dura tão pouco tempo nesses times? É a pergunta que eu faço. Se ele era tão bom, se ele era tão importante pro título brasileiro da Libertadores no Botafogo, por que ele saiu? Por que ele não ficou? E a informação que também existe é que quando o Santos contratou ele já sabia que seria demitido. Não ficaria para a temporada de 2025. Já ouvi de gente de dentro do Botafogo dizer que ele não tinha nenhuma importância no dia a dia do clube. Pessoas, fontes minhas, confiáveis. Então assim, eu sinceramente não gostei desse parágrafo aqui. Eu acho que eu tenho uma discordância grande com relação a esse parágrafo aqui, dizendo que não, ele não expôs o clube, ele tentou alertar. Irmão, você alerta lá dentro do clube. Eu nunca vi no Palmeiras, que para mim é um exemplo de profissionalismo, um diretor expor o Palmeiras dessa forma. Eu nunca vi isso acontecer. Para mim aqui o PVC comprou o discurso do Pedro Martins, tá? Kleber Xavier, contratado na gestão Pedro Martins, seguirá no cargo depois de vencer o seu primeiro jogo contra o Vitória
no domingo passado. Eu acho que a questão do Kleber Xavier passa muito mais sobre um olhar de futebol. Acho que o Santos entende que se ficar trocando de treinador, é a receita para o rebaixamento. E acho também que o Santos entende, isso já era informação antes da vitória contra o Vitória, que o trabalho estava em evolução. Principalmente do ponto de vista defensivo. Do ponto de vista tático, de ocupação de espaço. Então, enquanto o trabalho seguir nessa toada, ele deve ser mantido. E pelo que se consta, o Mussetti dessa informação também, o Santos quer mantê-lo para a parada do Super Mundial. O Santos quer dar esse período de um mês para ele treinar a equipe. O Santos confia no trabalho. Então assim, gente, é sobre isso. Pedro Martins vaza, Pedro Martins indo embora. Eu não acho que ele seja o principal culpado. Eu acho que o principal culpado de tudo que a gente está vivendo esse ano é o presidente Marcelo Teixeira. Nesse aspecto, eu não tenho a menor dúvida. Só que eu também acho que o Pedro Martins nunca foi a solução. Ele atrapalhou ainda mais. Quando você tem um sistema falido, ou você pega o seu boné e sai fora, como parece que ele está fazendo agora, ou você tenta ajudar a melhorar da porta para dentro. Você não vai expor da porta para fora, né? Então, o Pedro Martins, para mim, ele fez um trabalho muito ruim. Quando a gente olha, por exemplo, para algumas contratações que passam por ele, são muito ruins. Vou dar um exemplo aqui, o Tiquinho Soares, que não foi, já está virando terceira opção no Santos. Ganha 1.400.000, fora 3 milhões de euros para o Santos pagar o Botafogo e fora 3 anos de contrato. Quanto que isso vai render ao Santos? Pedro Martins. O senhor Veron, que o mesmo Pedro Martins levou para o Cruzeiro e sabia do histórico do Veron, de ser um jogador, um cachaceiro fora de campo, um cara da noitada, um cara que não é profissional, um cara que tá parecendo um boi de tão gordo que tá. Ele já tinha tido experiência no Cruzeiro, deu resultado, foi ele que levou, trouxe de novo pro Santos. Um erro, a gente entende, 2 é burrice. O mesmo erro. Então assim, teve acertos? Teve acertos. Teve alguns jogadores que o Pedro Martins trouxe que hoje são importantes. Eu acho que o Zé Ivaldo foi um acerto. O Zé Ivaldo veio de graça, veio por um salário baixo. Eu acho que o Zé Rafael, a aposta no Zé Rafael, que eu não sei até que ponto passa pelo Pedro também, mas ela é um acerto. É uma aposta arriscada porque o Zé vinha de uma lesão grave, mas o Santos provou que conseguiu recuperar o Zé e hoje ele tem sido um pilar no meio de campo do Santos, né? Eu acho, por exemplo, que a volta do David Washington ainda pode ser positiva ao longo do ano, se ele tiver mais sequência. Acho que a chegada do Barreal, sem dúvida, a chegada do Barreal foi muito importante. Jogador também que passou pelo Cruzeiro, que ele conhecia. Eu acho que não foram só erros do Pedro Martins. A questão é que a gente via um diretor extremamente jovem, de 32 anos, extremamente inexperiente, jogando o clube pra merda numa coletiva. Ali queima muito o Pedro Martins com relação ao torcedor do Santos. Aquele discurso, que para o PVC é uma tentativa de simplesmente colocar o Santos no caminho devido. Para mim, não. Para mim é uma tentativa de expor o clube. Ele foi muito mal, foi inexperiente, foi moleque. E assim, agora, tá, e o futuro? O Pedro Martins sai. Esse cargo de CEO não tem no organograma oficial estatutário do clube. O Marcelo Teixeira vai colocar uma outra pessoa, ele já está substituindo o gerente de marketing Armênio Neto. Eu preciso gravar um vídeo, inclusive era o tema de hoje, porque o Armênio Neto também é outro profissional que parece que não vai deixar o Santos, vai ocupar um outro cargo, mas nessa função de gerente foi de uma incompetência gigantesca. Eu vou trazer números aqui para provar, para mostrar para vocês. Me cobrem que eu preciso trazer esse vídeo. Mas é o Santos trazendo um outro gerente de marketing agora, que já passou pelo clube, inclusive estava no Grêmio. Quem será que vai vir, se é que vai vir alguém para o lugar do Pedro Martins? Quem será o nome? Esse nome vai ter carta branca? Me parece que ninguém tem carta branca nessa gestão. Esse nome vai ser mais experiente ou esse nome vai ser um nome político? Porque também o que a gente tem de informação é que o Pedro Martins foi parar no Santos, isso eu não sei se o PVC tem essa informação, mas a gente já cansou de falar aqui, ele vai parar no Santos por indicação do senhor Renato Carneiro Bastos, que inclusive perde muita força política a partir da eleição do Samir Chald na CBF. Ele foi o cara que tentou se colocar contra ao Samir Chald e não teve apoio do suficiente das federações. Só a Federação Paulista apoiou, ele precisava de 8 federações.
que a Federação Paulista é comandada por quem? Por ele mesmo. Por ele mesmo se apoiou. Ele tinha os clubes ao seu lado, números mais do que suficiente, mas não tinha o apoio das federações. Então é um cara que perde força, que está restrito, inclusive, à Federação Paulista, que vai ter cada vez menos protagonismo. O Samir Chaud já falou que as datas dos estaduais ano que vem de 16 vão para 11. Então o Campeonato Paulista, de 16 datas para 11, vai render menos dinheiro. Vai se tornar menos importante. Portanto, financeiramente, o senhor Reinaldo Carneiro Bastos apita menos. Eu sei que não é só essa questão de dinheiro, eu sei que não é. Tem um monte de questão aí. O Pedro Martins é filho de quem é? Um cara da alta cúpula do PT, você sabe muito bem. O Marcelo Teixeira tem partido político em Santos. Os partidos políticos formam as suas alianças. Tudo isso é importante, inclusive, para a vida pessoal do presidente e do seu filho, que faz parte também do partido político. Então, todas essas relações que fizeram com que o Pedro Martins chegasse lá. O Pedro Martins não chegou lá porque foi campeão no Botafogo, porque foi campeão no Cruzeiro. Ele chegou lá porque ele foi recomendado. Recomendado. Então, o próximo será recomendado? Ou o próximo será contratado por currículo, do ponto de vista profissional? Eu duvido, porque não é o modus operandi dessa gestão. Não é. Definitivamente não é. Então, gente, assim, demitir assim, a saída do Pedro Martins pode ser positiva num certo aspecto, evita um desgaste maior, mas quem que vai entrar no lugar? Quem vai ser essa pessoa? E ainda que seja uma boa escolha, ainda que o Santos acerte em cheio, ainda que o Santos vá lá na CBF e traga o cara que era do Palmeiras, né? Que é um cara, um exemplo, assim. Me fugiu o nome dele. Ainda que o Santos faça isso, esse cara vai ter carta branca para comandar ou ele vai se esbarrar com os mesmos problemas que é fato, o Pedro Martins se esbarrou. Eu não duvido que o Pedro Martins tenha tentado modernizar algumas coisas e não ter conseguido se esbarrar nessa gestão. Eu não duvido que isso tenha acontecido. Mas também acho que se ele tivesse feito um bom trabalho e se o resultado tivesse ao lado dele e ele tivesse moral junto ao torcedor, eu acho que o Marcelo Teixeira poderia ter aberto as pernas para alguns assuntos. E aí, diante da incompetência do elenco formado, do fato de ser um elenco muito caro para aquilo que entrega e disso ter passado na mão do Pedro Martins, o cara não tem moral também para mudar as coisas que ele acha que ele tem para mudar. Simples assim. Simples assim. Você tem que mostrar resultados, e os resultados que o Pedro Martins mostrou foram péssimos, inclusive dando como uma coletiva absolutamente pavorosa como foi essa dos 100 dias de gestão. Mas eu acho que não tem como não dizer que é uma notícia boa a gente saber que a partir de hoje Pedro Martins não fará mais parte do Santos e que nunca mais, se Deus quiser, nunca mais vai voltar pro clube. Não vai pisar nunca mais lá. Essa é uma porta que ele fecha para sempre. Para sempre. A não ser que a gente tenha memória curta. E eu vou estar aqui sempre para lembrar vocês. Fechado? Comenta aí o que você acha, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.